Um dramaturgo que peitou a ditadura e mostrou os marginalizados. O cinema perde Chantal Akerman. Aqui no estúdio, o som do Papas da Língua. Você vai perceber, e se quiser vai ver tudo que eu vi um dia. Bem-vindos ao Metrópolis. E você já aproveitou uma das atrações do circuito SP de Cultura? São mais de 1.500 opções até o final do ano. Por exemplo, no último final de semana, o Chico César se apresentou no Parque Raul Seixas, em Itaquera. E a gente foi até lá ver o que as pessoas acharam de ter um show desses ali, bem pertinho de casa. Qual que é a importância desses palcos externos, esses shows que acabam espalhados por toda a cidade? Para mim, ela tem a mesma importância que posto de saúde na comunidade, como campo de várzea na comunidade, como teatro na comunidade. Acesso, a gente precisa de acesso. Para mim é especial porque eu moro aqui desde que eu nasci. É muito interessante porque a gente não tem isso todo fim de semana, né? No geral, os shows estão concentrados na região central. Então, ter isso aqui na Zona Leste, pra gente, é maravilhoso. A gente tá achando muito legal. Super feliz por ver o Chico César pertinho, posso pegar na mão dele ali, é incrível mesmo, muito bom mesmo. Ocupação do espaço público, eu sou daqui da região da Zona Leste, da Coab 2, e vivenciei poucas vezes momentos como esse. Não tem muita coisa aqui, geralmente o parque fecha cedo, né? Aí não tem muita oportunidade pro pessoal ver a cultura, né, mano? Mas aí, legal. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora. Quer dizer que um show desse comporta toda a família, né? Ah, com certeza, pertinho de casa, é tudo que a Zona Leste precisa. Retomar esses shows, esses festivais, essas reuniões, é demais. Eu acho que é muito importante descentralizar as relações culturais, né? Não é que as periferias estejam precisando que traga cultura, porque esses lugares já produzem cultura, mas é possibilitar uma interação. São Paulo tem uma produção muito grande de cinema, de teatro, aí nas bordas da cidade, e é hora do centro aprender com essas bordas. Bom, você que tem criançada em casa, tem uma programação gratuita bem variada neste mês em São Paulo. É o Festival de Arte para Crianças, que tem shows musicais, peças de teatro, oficinas e muita brincadeira no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista e nas 10 fábricas de cultura espalhadas em vários bairros da capital. Nessa semana tem atividade todos os dias. A programação completa está disponível no site arteparacriancas.org.br/2015. E o Itaú Cultural abre as portas para um dos principais nomes do teatro brasileiro, é a Ocupação João das Neves. O dramaturgo revolucionou a forma de assistir teatro e sempre se preocupou em retratar os marginalizados. O João se encosta numa obra dele, vem um monte de assunto misturado. Aí a gente separou em 2 grandes blocos, um é o bloco da obra e outro é o bloco do artista, onde as pessoas vão ver o João conversando, o João falando, objetos que são da casa dele, objetos que são das coxias, dos camarins, que são de cenas também, né? Objetos que ele gosta, que ele quis ter a reprodução.
E nós vamos conhecer um pouco desse percurso do João, caminhando aqui pela ocupação, já começando aqui por essa maquete importante que foi de uma peça de 76 chamada... O Último Carro. É um corte longitudinal de um trem, a plateia ficava dentro como se fosse passageiro e as cenas se passavam... As cenas se passavam aqui? Nessa plataforma, não, em todo o entorno aqui. É. O fundamental é que o público se sentia dentro desse trem. Claro. Né, onde ele estava enclausurado, como estão, na minha opinião, enclausuradas as pessoas que viajavam naquele trem. Na verdade, era uma metáfora do Brasil naquele momento e do próprio Brasil contemporâneo, na minha opinião. João das Neves foi um dos fundadores do Teatro Opinião. Um homem que sempre se preocupou com o conteúdo artístico e político em suas montagens. Lutando contra a ditadura militar, deu voz às minorias em suas peças. A gente vê que existe na sociedade brasileira a necessidade de discutir esses temas. E quando eles são discutidos artisticamente, dentro do espetáculo que ao mesmo tempo é prazeroso e provoca essa discussão, esse embate de ideias, eu acho que isso é que é uma coisa, é a nossa função, afinal de contas. Um artista muito cheio de questionamentos, um cara que chegou aos 80 anos com uma opinião muito clara a respeito do mundo, ele tem opinião sobre tudo e por isso ele continua produzindo. E atenção porque acabou o mistério. Saiu hoje a lista de atrações do próximo festival Lollapalooza, nos dias 12 e 13 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos. O britânico Noel Gallagher, ex-Oasis, virá ao Brasil com a banda High Flying Birds. Outros destaques do festival são Florence and the Machine, Tame Impala, Alabama Shakes, os rappers Eminem e Snoop Dogg. Entre os brasileiros estão Emicida, Magloire e Matanza. E quem também acaba de divulgar as datas da turnê brasileira é a banda Iron Maiden. Do alto dos 40 anos de carreira e com o recém-lançado álbum Speed of Light, o Iron Maiden vai fazer 5 shows no Brasil em março do ano que vem. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e São Paulo vão receber a banda britânica. Os ingressos começam a ser vendidos em novembro. Eles já fizeram trilha para cinema, tem várias músicas em novelas e estão completando 20 anos de carreira. No próximo bloco tem Papas da Língua aqui no Metrópolis. Agora fique com um roteiro de exposições em São Paulo. Programe a sua porque são todas de graça.
Eles estão há 20 anos na estrada com a mesma formação e têm 8 álbuns no currículo. O último é comemorativo, justamente para celebrar 2 décadas de música. Os gaúchos do Papas da Língua estão aqui, no Metrópolis. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Porque você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Say hello. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Where we are, yeah, 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 yeah. Whoa, no, 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 no. Não sei por que você disse adeus. Não sei, guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah. Say hello. You say goodbye. Say hello. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. Where we are, yeah, 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 yeah. Muito bem, Papas da Língua. Muito bem-vindos ao Metrópolis. Zé Natalio. Salve, salve. Pezão, meu amigo, querido. Bem-vindo. Serginho Moá, Léo Henrique. Fala, Cunha. Todos amigos de muito tempo. E eu agradeço vocês terem vindo aqui comemorar esses 20 anos de banda. Por incrível que pareça, já passou 20 anos. E sabe o que me fez lembrar? Um documentário que eu vi dos Rolling Stones, quando perguntaram para eles assim, pô, 50 anos de carreira, porque eles comemoraram agora há pouco tempo, 50 anos. E eles disseram assim, quando a gente começou, a gente pensava que a gente ia durar no máximo 2 anos. Eu vi isso aí, cara. Você viu? Como é que foi, Léo, você que começou com a banda? O que vocês imaginavam na época? Pois é, gente, é sempre uma coisa meio incógnita, né? Mas a gente achou, não, a gente queria ficar, isso é certo, a gente queria ficar e a gente sabia que, pô, fazer uma banda é uma parada dura, mas a gente achava que a gente já sabia muitas coisas, mas sempre vai acontecendo coisas que vão te mostrando que tu não sabe, claro. Não domina muitas coisas.
E foi um começo, a gente resolveu fazer, tinha algumas músicas e tal. E foi indo, e acho que a nossa história conseguiu se consolidar com esse tempo todo aí. Esse CD e DVD aqui foi gravado lá em Porto Alegre. Gravado no Teatro Bourbon. No Teatro Bourbon. Né? 2 noites maravilhosas. Sucesso tremendo, eu já assisti. Tem participações especiais. Tem participação do Gabriel Pensador, do Alexandre Carlos. Do Alexandre Carlos, que é do Nat Roots. A gente tem algumas imagens até aí. Foi muito bonito, aliás, hein? Muito, uma decoração. Inclusive, a gente aproveita aqui para agradecer, bonito. né? Agradecer aqui a GVT, que esse DVD foi gravado com lei de incentivo. E a GVT é a nossa grande parceira. Então a gente aproveita para agradecer, porque nesses tempos bicudos, né? Claro, a gente lógico. consegue realizar um trabalhão desse aí. É difícil, a gente tem que agradecer as pessoas que estão apoiando a cultura, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora eu pergunto para vocês assim, o Fernando Pezão eu conheço há muitos anos, faz parte da... Não falando de idade, né, Fernando Pezão? Nós temos uma história. Tem uma história do rock do Rio Grande do Sul que, às vezes, as pessoas podem não conhecer. Mas Saracura, por exemplo, é um grupo essencial, básico, você sabe também disso. Mas como é aquela coisa lá que os engenheiros do Havaí disseram muito bem numa capa de disco deles, longe demais das capitais. Isso ainda existe ou é uma coisa que ficou no passado? O rock que é feito no Rio Grande do Sul, que não atingia, na época, outras capitais. Cara, isso é interessante. É interessante porque a sensação, às vezes, parece que ainda existe. Mas a coisa efetiva mesmo não existe mais. Até porque hoje em dia nós temos as redes sociais que aproximam o mundo de uma maneira impressionante. Mas a gente ainda ouve pessoas, a meninada que está chegando, se referir a isso como algo difícil de chegar em São Paulo, Rio ou, né, no restante do Brasil. Mas eu acho que não deve ser um motivo para a pessoa esmorecer ou desistir. Porque tem o trabalho, né, cara? É o teu trabalho, é o nosso trabalho isso aqui. Lógico, sem dúvida nenhuma. Aliás, deixa o Fernando Pezão falar aqui, porque é um amigo tão grande, querido. Porque os discos de vocês não são só lançados aqui no Brasil, são lançados fora também, né? Exatamente. A gente lançou na Europa esse DVD. Em Portugal a gente trabalhou muito, fez muito sucesso em Portugal. E a gente andou pelo mundo todo, né? França, Áustria, Portugal, especialmente, Estados Unidos. A gente chegou aí a Angola, em Luanda, fez um show maravilhoso no estádio de futebol. Sensacional. Então, a gente foi legal, assim, para a estrada, além do Brasil. Além do Brasil. E a gente não está tão longe demais das capitais hoje. Está mais perto de tudo. Com né? certeza. É só uma questão de colocar, porque isso fica na cabeça das pessoas. Mexeu com a cabeça de todo porque mundo. também, assim, sempre teve essa história, sempre tem um centro, né? No país, a Inglaterra, o centro era Londres. Os Beatles tiveram que vir de Liverpool para Londres. Os Estados Unidos tem 2 centros, Nova York, talvez 3, Miami, Los Angeles. Então, sempre tem os centros. E o que está em volta tem que ir para lá, em algum momento, para fazer alguma coisa. E tem que estar sempre voltando também. Deixa eu chamar a atenção, antes de falar do show, mas deixa eu chamar a atenção porque vocês emplacaram muitas músicas em novela, isso é muito legal, não é? Porque ajudou bastante a divulgação da banda. Não é? E esse rapaz aqui, o Léo Enquim, é um grande trilheiro, faz trilhas de filmes incríveis, não é? Eu acho que desde antes do Papas da Língua você já fazia trilhas, né? Fazia um pouco, fazia os curta-metragens da geração. Todos os filmes do Jorge Furtado. Não é? Acho que só desde... não fiz o Meu Tio Matou um Cara. Mas desde Houve Uma Vez Dois Verões. Sim. Esse mais recente agora. O Real Beleza também. Grande Jorge, grande equipe e grande centro de cinema, assim, que é uma referência até para o mundo, né? Claro. Como foi o Ilha das Flores. Que o Léo H, ele é um quiquitável, né? O rapaz tem quiquito. E vocês têm música em filmes também, não é? Exatamente, eu queria falar isso aí, porque quando o Jorge fez o Houve Uma Vez Dois Verões, que é um filme dos melhores, assim, a gente começou a discutir sobre as músicas e ele queria que o Papas cantasse uma música, né? Eu tinha uma música e a gente acabou terminando ela pro filme, que é Calor da Hora. Então, é uma música que já foi feita no meio do caminho, não tinha ela em nenhum disco nosso. Foi feita pro filme, né? E seguiu carreira depois. E entrou nos planos da banda.
Olha aqui, então vocês têm que assistir essa banda. Essa é uma banda de amigos lá do Rio Grande do Sul, que vai fazer uma única apresentação agora, né, nessa passagem aqui de lançamento desse CD e DVD, 20 anos, na Mata Café. Mata Café. Quinta-feira. Às 22h30. Às 22h30. E vão tocar muitas músicas. E, meu diretor... Vocês vão tocar quase todas as músicas que estão aqui, né? Todas as músicas aí. Grande sucesso. Começa aí, Eu Sei, todo mundo, desde criancinha, todo mundo sabe cantar Eu Sei lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles vão tocar, agora ou vão tocar no final do programa? No final do programa, vocês podem ficar aqui? Até o final do programa? Claro. Ok, Estamos aqui para então isso. estamos todo mundo em casa. Vamos lá, então, onde é que eu vou falar? Vamos falar aqui? Bom, no próximo bloco tem mais Papas da Língua. Agora veja algumas atrações culturais desta semana no interior de São Paulo. Por que escrevo? Eu pergunto a você, por que ainda bebe água? Vamos, responda, eu estou esperando. Mas me dê uma resposta que seja inspirativa. Já ouvi me dizer para me agradar. Você não precisa mais escrever, você já faz parte da literatura brasileira. Mas que inferno, ela quer fazer parte de alguma literatura do mundo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. E o cinema acaba de perder uma de suas diretoras mais singulares. Morreu a belga Chantal Akerman aos 65 anos. Fez mais de 50 filmes, de documentários a comédias, tratando de temas como o tempo, a memória e principalmente a mulher. A última produção da cineasta, o documentário Não é um Filme Caseiro, está em cartaz no Festival do Rio. Em 2009, Chantal Akerman esteve no Brasil e conversou com o Metrópolis. Chantal começou a fazer cinema aos 18 anos, com o curta Exploda Minha Cidade. Desde então não parou mais. Transitando entre a ficção e o documentário, Chantal imprimiu uma marca nos filmes. Os filmes de Chantal também são identificados por planos longos e rigor nos enquadramentos. O que me interessa no cinema é a linguagem e não exatamente a temática. Quando a gente encontra a maneira certa de se exprimir, tudo vem. O tema também. Jeanne Dielman, longa de 75, foi considerado a primeira obra-prima do feminino na história do cinema pelo jornal The New York Times. Hoje em dia eu não faria esse filme. Naquela época havia um movimento feminista. Sim, o filme fala de uma mulher, mas não exatamente de feminismo. Aquela é uma mulher obcecada e que repete todos os dias a mesma coisa. A única produção de Chantal lançada em circuito comercial no Brasil e que pode ser encontrada em DVD é Um Divã em Nova York, com Juliette Binoche e William Hurt.